capítulo 14, versículo 1 até o versículo 6. Todos encontraram? Livro fácil de encontrar, né? O quarto evangelho, o quarto livro do Novo Testamento. Quem não encontrou, pode acompanhar aqui na projeção na parede da igreja. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde tu vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, uma tecnologia que mais mudou e evoluiu nos últimos anos foi o GPS. GPS, se você não sabe, é o Sistema de Posicionamento Global. Essa tradução, tá? Porque GPS é inglês e eu não vou... Tem pessoas que sabem muito inglês aqui essa noite, eu não vou encarar essa não de falar inglês não, mas é o Sistema de Posicionamento Global. A tecnologia evoluiu e também a facilidade da gente adquirir essa tecnologia. Mas o GPS existe desde 1982 e o GPS era muito utilizado pelas Forças Armadas, pelas faculdades por conta das suas pesquisas de campo, ou então pelo transporte marítimo de cargas e por aí vai. Mas era só utilizado para essas coisas. Só que o tempo foi passando e a tecnologia foi se tornando cada vez mais comum para a nossa vida. E há mais ou menos 10 anos atrás, se você olhasse para os carros mais luxuosos, os carros mais caros, há 10 anos atrás, aí você ia encontrar um aparelhinho lá no meio do carro chamado GPS. Uma inovação para a gente, pessoas comuns, mas para as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, era comum comprar. Ainda não era uma tecnologia para todo mundo, mas se você tinha um carro, você queria GPS. Só que aí o tempo foi passando e hoje, com a tecnologia evoluindo cada vez mais, a gente tem GPS nos nossos carros. Você que está mexendo aí no celular, você tem GPS no seu celular. E você também, algumas pessoas aqui com os seus smartwatches, né, seus relógios inteligentes, tem GPS no seu relógio também. De repente, a gente começou a não precisar mais de nenhum caminho, porque o GPS sabe por mim, o GPS já sabe pela gente. Se a gente não sabe o caminho, é só pesquisar. Para onde é que você quer ir? Ah, eu quero ir para Salvador, Bahia. Então você coloca partida, Recife, Pernambuco. Destino, Salvador, Bahia. E o GPS mostra para a gente. Inclusive, até algumas facilidades como andar como num caminho alternativo. Se hoje está comum, né? Teve protesto na cidade, se tiver algum protesto, se tiver alguma enchente, se tiver algum acidente, o GPS vai e mostra o caminho alternativo para a gente. O que eu estou querendo dizer aqui é que com a chegada e a facilidade do GPS, a gente não precisa mais decorar o caminho, porque o caminho é o GPS. A gente não precisa mais com aqueles mapas, né? Antigamente eu via só em filme, o pessoal com aqueles mapas enormes que ia fazer a viagem, procurando aqui e acolá o caminho. Não precisa. O GPS é o caminho. Se você tem GPS ao seu dispor, você vai saber chegar no seu destino. Mas e no caminho para o céu? Esse caminho que é o mais importante de todos os caminhos. E se existe um caminho que você não pode se perder de jeito nenhum, é o caminho para lá. Como achar esse caminho? Como achar o caminho para o céu? Jesus já vem falando sobre o céu, se você perceber, no final do capítulo 13. É verdade que ele não fala com muita clareza aqui no final do capítulo 13 sobre o céu. Mas no versículo 33, ele diz que vai para um lugar que os discípulos não podem ir naquele momento. E no versículo 36 ele completa, dizendo que depois os discípulos iriam seguir a ele, iriam chegar também nesse lugar. Isso quer dizer que Jesus vai deixar os discípulos sozinhos por um tempo. A gente já sabe que Jesus deixou os discípulos por um tempo, principalmente por quê? Porque ele tinha que morrer na cruz, porque ele tinha que ressuscitar, porque ele tinha que ascender aos céus, mas os discípulos ainda naquele momento
não tinham essa percepção. Os discípulos, então, eles começaram a ficar meio inquietos. Você começa a perceber isso lendo o final do capítulo 13 e o início do capítulo 14. Eles começam a ficar meio perturbados. Eles não estão entendendo direito o que Jesus está falando. Como é que ele pode deixar a gente sem explicar direito o que é que está acontecendo? Judas saiu no meio lá da comida, sem saber direito o que ia fazer, e Jesus dizendo que ele ia trair. Pedro disse que ia seguir a Jesus para onde quer que ele fosse. Jesus disse que ele não poderia seguir a ele, e ainda por cima que Pedro iria negá-lo. Será que Judas vai trair mesmo Pedro? Será que Judas vai trair mesmo Jesus? Será que Pedro vai negar mesmo a Cristo? O que será que vai acontecer da gente? O que será que vai acontecer de nós, os discípulos de Jesus? Incertezas e tribulações são o pano de fundo dessa passagem. É o contexto para que a gente entenda as palavras de Jesus no texto que a gente acabou de ler. Nesse momento de inquietação generalizada, Jesus vai mostrar para a gente que não precisamos nos preocupar porque Ele está indo embora. E também qual é o caminho para nós chegarmos até onde Ele vai. E a gente vai ver isso em duas partes. A primeira delas é a promessa de Jesus que acalma o nosso coração. Vamos relembrar o texto, vamos ler novamente o versículo 1 ao 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Veja que Jesus fala aqui: não se turbe o vosso coração. Agora eu quero que você faça um exercício mental comigo, rapidinho. Perceba que aquele homem que iria entrar no pior período que qualquer ser humano jamais enfrentou, não estava pensando primariamente em si mesmo. Ele conforta, ele cuida e ele guia o coração dos seus discípulos. No final do capítulo 12, versículo 27, Jesus fala que a sua alma está angustiada. É a mesma palavra no original para esse turbe aqui do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, assim como os discípulos estavam inquietos, Jesus também estava inquieto. No versículo 1, no capítulo 13, versículo 21, a Bíblia diz: dita essas coisas, angustiou-se Jesus no seu espírito. A gente percebe que Jesus Cristo também estava angustiado. Jesus Cristo estava passando por dificuldades inimagináveis. A sombra da cruz estava deixando Cristo inquieto. Mas a maior preocupação de Jesus naquele momento é garantir que o coração dos seus discípulos frágeis não ficasse conturbado. E para isso, ele fala algumas promessas que vão acalmá-los. Vocês lembram que os discípulos, como eu disse, estavam nervosos, né? Jesus vai para um lugar que eles não sabiam onde era. Judas saiu para trair Jesus e Pedro ia negá-lo. E ao perceber a situação caótica dentro da alma dos seus discípulos, Jesus Cristo fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E eu gostaria de falar por um momento sobre essa segunda parte. Quando Jesus fala: credes em Deus e crede também em mim, ele conecta a crença dos discípulos em Deus Pai nele. O que Jesus basicamente está fazendo aqui, dizendo, é que Ele é Deus e que as suas palavras são tão confiáveis quanto as palavras de Deus Pai. Você percebe aqui? Credes em Deus, como vocês creem em Deus Pai, creiam em mim, creiam nas minhas palavras. Antes de me aprofundar em qualquer outro assunto, eu preciso que você entenda isso aqui essa noite e tenha certeza de uma coisa: não existe algo mais confiável nesse universo do que as palavras de Jesus. Confiar em Jesus é o que pode tranquilizar a tua alma aqui essa noite. Assim como os discípulos, vocês estão perturbados, vocês estão inquietos. Confie nas palavras de Jesus, porque ela tem poder para aliviar a tua alma. Não é o otimismo que pode fazer isso.
a gente percebe cada dia mais nas igrejas aqui brasileiras o otimismo tomando conta. Não é você acreditar que de alguma maneira mística as coisas vão ficar bem. A gente vê muitos crentes, não, é só acreditar que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar bem. Não, não é acreditar que alguma coisa, de alguma forma miraculosa, as crises, os perigos e as enfermidades vão sumir. Não é um mero pensamento positivo, não é decretar as coisas que elas necessariamente vão acontecer, não é ficar dizendo que de alguma maneira tudo vai ficar bem. Muitas pessoas, meus irmãos, deixa eu falar uma verdade aqui, muitas pessoas não vão ser curadas. Muitas pessoas, muitos problemas financeiros não vão ser resolvidos. Alguns empregos de vocês que perderam aqui, esses empregos infelizmente não vão ser recuperados. Não é o poder do pensamento positivo, como um pastor asiático, que eu não vou citar o nome dele, ensina em seu livro, que vai fazer as coisas ficarem bem. Ou seja, não é a gente insistir na nossa cabeça, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, que vai fazer com que tudo fique bem. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A confiança do crente, antes de mais nada, não está em pensamentos positivos, mas está em Jesus, naquele que é a fonte de ânimo e tranquilidade para as nossas almas. Isso quer dizer que, ainda que pareça que tudo está mal na tua vida, Ele está no controle da situação. Não é a esperança de que cada problema na nossa vida vai se resolver, mas é a certeza de que Jesus é absolutamente confiável e está conosco. O que eu estou querendo dizer é que se existe algo confiável, ou alguém confiável, como eu falei antes, esse alguém é Cristo. Você não precisa de um simples pensamento positivo, porque você tem Jesus do seu lado. Pense comigo, quando a gente fala, eu vou para aquele lugar, ou então eu vou fazer alguma coisa, sempre tem alguma coisa implícita, não é? Se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou para aquele lugar. Se Deus quiser, eu vou fazer isso aqui. A gente promete um presente para nossa esposa e por conta de alguma eventualidade a gente não consegue comprar. A gente promete ir para algum compromisso, mas o pneu do nosso carro fura e a gente não consegue chegar. Isso não é porque a gente quer fazer as coisas erradas, a gente não quer fazer o que não é certo, não. Mesmo as pessoas mais confiáveis dessa terra também vão falhar. Nós queremos fazer alguma coisa, mas a gente muitas vezes é impedido. Nós somos seres humanos e falhos, mas com Jesus não é assim, porque não existe nenhum tipo de limitação para o nosso Jesus. Jesus nunca falha. Jesus tem à sua disposição o poder para cumprir todas as coisas que Ele promete. Tudo que Jesus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele nunca falha e por isso você pode ter certeza que as suas promessas vão continuar se cumprindo. Por isso, se você está com o coração agitado, se você está com o coração perturbado, fique tranquilo, porque Jesus vai concluir as suas promessas. E existem várias promessas que Jesus faz na Bíblia Sagrada. Mas a gente só vai falar das promessas que Jesus faz aqui, nesses versículos bíblicos em específico. A promessa que Jesus faz aqui é que Ele vai preparar morada para nós e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Glória a Deus. O Senhor está preparando moradas para nós e Ele vai buscar a gente um dia para chegar até lá. Muitos acreditam que o que Jesus está fazendo aqui, dito nesse versículo 2, é preparando casa para cada um de nós, e dependendo de quão bom cristão você vai ter chuveiro elétrico lá no céu ou não, você vai ter piscina aquecida ou não. O problema é porque quando foi na Vulgata traduzido esse texto bíblico, o camarada colocou que ao invés de na casa de meu pai há muitas moradas, ele colocou na casa de meu pai há muitas mansões. A olho da gente, cresceu. Mansão? Eu quero. Tem goteira na minha casa, tinta despelando. Eu quero mansão lá no céu. É mansão que vai ter, então eu quero. E muitas vezes a gente pensa que é isso. Mas o que Jesus está falando é que cada um de nós não vamos ter necessariamente uma casa. Mas o que Jesus está falando aqui é sobre a casa do Pai. Veja, na casa
de meu Pai há muitas moradas. É uma casa só. Ou melhor dizendo, é apenas um lugar de habitação que tem espaço para todos os crentes. O foco aqui não é falar dos imóveis do céu ou quão luxuosa a sua vida vai ser lá, mas o foco de Jesus é dizer sobre o fato de que lá no céu vai ter lugar para você. Que Jesus está dizendo, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas, lá vai ter lugar para você. Pode ficar tranquilo. Essa é a grande notícia de Jesus aqui. Essa é a grande promessa. O novo mundo que está chegando tem lugar para todo mundo que está em Cristo Jesus. Se não fosse assim, Ele não teria dito, vou preparar um lugar para vocês. Lá é o lugar ao qual você verdadeiramente pertence, meu irmão. Lá você vai ser amado para sempre. E agora, você está apenas numa terra estrangeira. Você está apenas de passagem nesse mundo, mas na vida seguinte, você finalmente vai chegar no seu verdadeiro lar. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sei que você está passando necessidade aqui, eu sei que você está com o coração perturbado aqui, mas não se turbe o seu coração, porque tem um lar sendo preparado para você. Um dia todas as coisas serão restauradas. Esse velho mundo desbotado dará lugar para um novo mundo glorioso. E lá vai ser a sua nova terra plena. E talvez alguém pense, irmão Kelvin, lá vai ter lugar para todo mundo. Vai caber todo mundo lá. É muita gente. Olha, a Bíblia diz que é uma multidão que não pode numerar. É povo de toda a tribo, de toda a língua, de todas as nações. Será que Jesus não vai selecionar apenas os melhores para lá? Mas Jesus responde, querido, tem lugar para todo mundo. Tem lugar para você lá. Não, mas lá não vai ser apenas o top 10 da fé cristã. Lá apenas não é lugar para Paulo, um dos gigantes da fé. Não, lá é um lugar para mim também. Um crente fraco, frágil e pequeno. Não são apenas os grandes que vão estar lá no céu, aqueles que ganham várias almas e aqueles escritores que vocês veem escrevendo vários livros. Lá vai ter lugar para todos os crentes, para os pequenos e para os grandes, para os frágeis e para os fortes. Os frágeis não precisam ter medo, porque se você é filho de Deus, lá vai ter lugar para você. E quando eu falo de frágeis, e isso eu falo por mim, não são poucas as vezes que a gente se vê como uma pessoa assim, né? Como crente fraco, como crente frágil, como crente pequenininho. Mas isso não importa. Você é crente? Você é cristão? Levanta a mão. Lá vai ter lugar para você. No céu vai ter lugar para você. Por isso que nós não precisamos nos perturbar. Em última análise, as doenças ou as dívidas não são decisivas na tua existência eterna. O que conta para a tua existência eterna não é o teu problema atual, mas o que conta de verdade é o que Jesus está fazendo agora. E o que Ele fez na cruz do Calvário e o que Ele prometeu que vai fazer. Essas coisas, meu irmão, escute bem, são leves e momentâneas tribulações em comparação com a glória que há de ser revelada. Isso que você está passando é pequeno para o que há de ser revelado. Perceba que eu não estou dizendo que isso é pouco. Isso que você está sofrendo pode ser muito, mas em comparação com o que você vai receber, não é nada. Jesus está preparando o lugar para você. Jesus, o Deus Filho, disse que vai voltar para nos buscar, e Ele é fiel para cumprir essa promessa. Nesses 3 primeiros versículos, Jesus fala sobre suas promessas, de que tem um lugar preparado para nós e que podemos confiar em suas palavras, porque Ele é poderoso para cumpri-las. E nos próximos versículos, Jesus vai nos mostrar que existe apenas um caminho em direção até esse lugar que Ele está preparando. E é justamente sobre isso a nossa segunda parte. Jesus é o único caminho que nos leva até o céu. Vamos ler novamente os versículos 14 a 6?
Diz assim, 4-6, né? Eu disse 14, me empolguei. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Antes, Jesus disse que ele precisava passar um tempo longe, mas eles não precisavam, no caso, os discípulos não precisavam ficar inquietos por causa disso, porque um dia ele voltaria, pegaria os discípulos e levaria para o lugar que ele iria preparar. Isso foi falado para acalmar o coração dos discípulos, para aquietar o seu coração e a sua alma. Só que agora Jesus começou a falar sobre um caminho que levaria até onde ele iria, e que os discípulos já conhecem esse caminho. Você percebe que interessante? Jesus está falando várias coisas e Jesus está percebendo que os discípulos estão meio titubeando. Eu não sei onde é que está as coisas, não. Eu não sei para onde tu vai, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Aí Jesus chega no versículo 4 e diz, olha, vocês já sabem o caminho. Como assim a gente conhece o caminho? Veja a resposta de Tomé. A gente não sabe nem para onde o Senhor está indo, quanto mais o caminho para chegar lá. Mas Jesus disse antes, olha, vocês conhecem o caminho. Isso faz a gente perceber que os discípulos, eles não estavam entendendo muito bem o que Jesus estava falando. Eles não estavam entendendo para onde que Jesus iria. Aí Jesus não se preocupa tanto, a gente percebe, em explicar novamente o lugar para onde ele vai. Agora Jesus vai se preocupar em dizer qual é o caminho que levará eles até esse lugar. Jesus diz, olha, eu vou te dizer agora que caminho é esse. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa é uma das frases mais conhecidas de Jesus. Uma de suas muitas frases épicas que estão gravadas na história da humanidade. Essa grande declaração de Jesus que serve para acalentar os nossos corações, mas que também serve para deixar muita gente irritada. Aí segura essa questão aí. Essa declaração de Jesus também deixa muita gente chateada. Vou falar sobre isso mais na frente. Essa declaração de Cristo é apenas a 6ª frase do Evangelho em que Jesus utiliza eu sou no início de suas frases. Com essas declarações, Jesus já apresentou a sua divindade, a sua capacidade de prover e alimentar os seus servos, de trazer luz, de trazer ressurreição para aqueles que nele creem. E perceba que todas as vezes que Jesus coloca eu sou, não existe nenhum tipo de dúvida. Jesus está falando que exclusivamente ele é essas coisas. Ou seja, quando Jesus diz eu sou a ressurreição, Jesus está dizendo, olha, não existe ressurreição fora de mim. Eu sou a ressurreição. E assim como nessas declarações, aqui também não é diferente. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não diz que é um dos muitos caminhos que vocês podem pegar, que eu sou uma das muitas facetas da verdade que você pode seguir, ou que eu sou uma das várias fontes de vida que você pode beber. Não. Só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida. Jesus Cristo de Nazaré. E vamos entender primeiramente o que Jesus está querendo falar quando ele diz que ele é o caminho. Ao dizer isso, Jesus Cristo está deixando claro que ele é a única forma de se chegar até Deus. É simples. Apenas Jesus pode levar você até os céus. Só Jesus pode levar você até Deus Pai. Jesus abriu o caminho quando ele viveu em obediência à lei de Deus aqui nessa terra. Quando Jesus Cristo morreu pelos teus pecados na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo venceu a morte ao ressuscitar. E quando ele inaugurou os céus para a raça humana, quando ele ascendeu, quando ele subiu para lá, ele inaugurou o caminho que leva até Deus. E existem muitas coisas, mas muitas coisas maravilhosas para a gente falar desses 4 atos de Jesus Cristo. Mas por causa da hora, eu não vou falar aqui. Mas o que eu preciso que você entenda e lembre aqui essa noite é que Jesus é o único homem que pisou nessa terra, que conseguiu realizar essas 4 ações que eram necessárias para abrir o caminho do homem até Deus. E o que cabe a nós fazermos? Cabe a nós simplesmente reconhecer a nossa situação, ver que precisamos desse caminho, aceitá-lo e segui-lo nele com alegria.
Isso se chama arrependimento e fé. A gente se dá conta de que estamos no caminho ruim, no caminho de morte, e então começamos a andar em Cristo, o único caminho. Então, pondere rapidamente, meus irmãos, e você também que nos visita, pondere rapidamente nessa pergunta que eu vou fazer para você aqui essa noite. Você está no caminho? Você está em Cristo? Se você estiver nele, você pode ficar tranquilo, porque está no caminho direto para a casa do Pai. Se você está em Cristo, você está no caminho correto para ir em direção ao Pai. Mesmo se você cair aqui ou ali, mesmo se o teu pneu fure no meio do caminho, você está no caminho certo em direção à casa do Pai. Mesmo que uma enchente de dificuldades bloqueie ou tente bloquear esse caminho, essa estrada que é Jesus Cristo não pode ser abalada. Esse caminho permanecerá para sempre. Jesus é o caminho e todo aquele que estiver nele tem um destino bendito no final. Jesus Cristo, o nosso caminho, nos leva em direção até Deus. Então Jesus continua dizendo que Ele é a verdade. Veja que declaração ousada para os dias antigos e também para os dias de hoje. Eu sou a verdade. É diferente de dizer, eu só digo a verdade. Apesar disso também ser ousado, é um pouquinho diferente. Porque apesar de Jesus sempre dizer a verdade, é diferente do que Jesus está querendo dizer. Jesus está dizendo aqui de que Ele é a verdade. Ele não simplesmente diz a verdade, mas Ele é a expressão máxima da verdade. Jesus, tudo que Ele faz é verdadeiro. Não existe nele nada de falso, muito menos mentira no meu Jesus. Nele não há nada de duvidoso, nele não há nada de obscuro. Jesus não tem intenções maliciosas escondidas, ele não tem nenhum tipo de falso testemunho, e nem aquilo que está na moda hoje em dia, aquela mentirinha branca. Jesus não tem isso. Cristo é a fonte de toda a verdade. E isso é importante porque o homem está em trevas por causa do seu pecado. Nós nascemos em mentira, fomos enganados por uma mentira e vivemos na mentira desde então. Nós estamos sempre em mentira. O homem é enganado pelas mentiras do diabo, o homem é enganado pelas suas próprias mentiras e o homem é enganado pelas mentiras do mundo. O homem nunca foi tão inteligente e tão bem educado quanto os dias de hoje. Você já percebeu? Essa sociedade que cria homens tão inteligentes, mas talvez não exista época na nossa sociedade humana em que as trevas não estivessem tão densas quanto os dias de hoje. Uma pessoa pode ter vários títulos acadêmicos ou currículos na sua prateleira. Uma pessoa pode ter escrito vários livros ou desenvolvido várias teses, pode até ter ser reconhecido mundialmente como um grande pensador, mas se essa pessoa não está em Cristo, essa pessoa está na mentira, está em trevas. Por isso que Jesus não é apenas o caminho, mas Ele também é a verdade de Deus, que traz luz para esse mundo que está obscurecido pelo pecado. Não importa o quanto você acha que sabe sobre a vida, se você não estiver em Cristo, é apenas uma pessoa que está no caminho errado. Não importa o quão inteligente você é, se você não está em Cristo, você está na mentira. Mas Jesus é aquele que abre o nosso entendimento com a verdade e limpa os nossos olhos sujos pelo pecado, para que possamos enxergar o verdadeiro caminho, que é Ele. A terceira coisa que Jesus diz é: eu sou a vida. Ele não está dizendo que estava vivo. Isso era óbvio, né? Os discípulos estavam meio indecisos sobre o que Jesus estava falando, mas pelo menos isso eles estavam sabendo, né? Que Jesus estava vivo. Mas o que Jesus está querendo dizer é que Ele é a própria vida. Jesus é o caminho que morre por nós, e ao ressuscitar, Ele nos garante que teremos vida eterna. Ou seja, a gente vai passar pela morte. Se você estiver nesse caminho que está em Cristo Jesus, a não ser que Jesus volte antes, às vezes a gente seja arrebatado, você vai passar pela morte. Mas o caminho não acaba aí. O caminho vai continuar. Você será ressuscitado e viverá com Ele eternamente.
Mas não apenas isso. Perceba que em Cristo você tem tudo o que você precisa para viver aqui e agora nessa terra e para recuperar sua vida depois que você morrer. Ele é aquele que zela e cuida dos seus aqui nessa terra. E se você estiver no caminho, se você conhecer a verdade, você terá a sua vida de volta depois que você morrer. Preste atenção nas minhas palavras, principalmente se você não é crente, está aqui essa noite. Preste atenção, se você estiver em casa, não conhece o Senhor, não está nesse caminho, preste atenção. Jesus é tudo que a gente precisa. Você já parou para pensar nisso? Jesus é tudo que você tem. Não existe outra coisa mais importante. Não existe outra coisa mais desejável do que Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é tudo que a gente precisa. Ele é o nosso guia até o céu. Foi Ele que pagou o preço na cruz do Calvário. O que mais você precisa de um Salvador que Jesus Cristo de Nazaré não te ofereça? O que é que mais você precisa? Eu te chamo a vir a ser dele, a ser desse Jesus Cristo que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Meu amigo, tem um caminho aberto, seguro, iluminado para você aqui esta noite, que vai levar até a vida. E por que você está nesse caminho de morte, que só vai levar para você a um destino de destruição? Venha para Jesus hoje. Venha para Jesus. Venha. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E sabe o que é que vai acontecer se você for para esse caminho? Se você for para seguir essa verdade, e se você estiver com Ele em vida, um dia, eu não posso dizer, não sei dizer quando, mas um dia, você vai chegar na casa do Pai, e tudo que você passar aqui nessa terra, vai ter valido a pena. Você só precisa seguir nesse caminho, Jesus Cristo. E por fim, meus irmãos, Jesus diz a última coisa nesses versículos que nós lemos. Vamos ver aqui no versículo 6, o finalzinho, parte B. Ele fala: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho e não apenas um dos caminhos. Jesus é a verdade e não apenas uma das facetas da verdade. Jesus é a vida e não apenas uma das fontes de vida. Então, se tudo isso for verdade, a conclusão simples é isso que Jesus falou: ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Ele. Você lembra o que eu disse antes, há um tempinho atrás, sobre a declaração de que, aquela declaração de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que isso faz muita gente ficar irritada? Eu vou te explicar agora. Um escritor, ele disse que a maior ofensa do cristianismo é o próprio Cristo. Cristo é a maior ofensa que o cristianismo tem. Cristo é mais ofensivo para o mundo do que o passado histórico da igreja que tanto errou. Cristo é 1000 vezes mais ofensivo para o mundo do que eu ou você, que a gente desliza aqui e ali, e muitas vezes a gente traz vergonha para o evangelho. Cristo pode ser considerado como a maior ofensa para o mundo, porque ele diz que a única forma de você andar corretamente é se você estiver nele. E isso ofende o mundo, isso deixa pessoas irritadas. Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eu vou deixar isso mais claro para você. O que Jesus está querendo dizer é assim: os hindus, os islâmicos, os budistas, espíritas, ateus, seguidores de religiões afro, ou o que quer que seja, nenhum deles vai chegar na casa do Pai. Só chega na casa do Pai se for através de mim. Eu sou o caminho em direção até o Pai. Isso ofende o mundo, e eles dizem que a gente é intolerante. Eles falam que a gente tem um pensamento ultrapassado e exclusivista dos fatos. A gente é taxado muitas vezes de pessoas que não querem ver a felicidade dos outros que estão ao nosso redor. Mas será que isso é verdade? Será que eles estão certos? Veja essa ilustração. Um homem, ele chegou num consultório médico e disse, porque ele estava sentindo um mal-estar, umas coisas aqui e acolá, e foi no médico, né?
Aí o médico chegou, opa, o que é que você quer? Não, vim me consultar que eu estou sentindo isso, aquilo, outro. Aí o médico analisa esse homem, aí ele diz, olha, eu descobri a sua doença. Sua doença é essa. E existe um tratamento para você. Aí ele, opa, antes do senhor terminar, vê só, já que eu tenho essa doença, será que um futebolzinho consegue curar minha doença? Uma vez na semana, futebol de campo, para eu jogar, ficar bem cansado, será que vai conseguir curar minha doença? Aí o médico, não, rapaz, você está errado. Você, com essa doença aqui, só consegue ser curado com esse tratamento. Esse é o único tratamento para você conseguir curar a sua doença. Ele, não, mas vê só. Então quer dizer que se eu fizer uma dieta boa, futebol de campo não, jogar um futsal, que é menos corrido, fazer uma dietazinha básica, então será que eu vou conseguir ser curado? Aí o médico, você não está conseguindo me entender não. O que eu estou dizendo para você é que só existe um tratamento para a sua doença. É tratamento ou morte. Não existe outros caminhos, é só esse tratamento. Aí esse homem vira para o médico e diz, nossa, que médico intolerante com o jogo de futebol. Você não gosta de futebol não, é? Você percebe o que está acontecendo aqui? O mundo chama os cristãos de intolerantes por apontar a doença deles e mostrar como ela pode ser tratada. O mundo quer seguir o seu próprio caminho e se irrita quando a gente fala que o único caminho de verdade é Jesus Cristo. Somente em Cristo há salvação. A salvação é exclusiva ao que crê. E ao mesmo tempo que ela é exclusiva ao que crê, ela também é oferecida livremente para todos, a todos os povos. Todas as pessoas que quiserem entrar nesse caminho podem entrar. Qualquer tribo, língua e nação pode se juntar a Jesus Cristo. Não importa se você é a pior pessoa do mundo. Não importa se você já negou a Cristo. Não importa se você já cuspiu na face de Cristo. Não importa se foi você que pegou no martelo e pregou os pregos na cruz de Cristo. Se você crê em Cristo, você terá vida. Vai ter salvação para você. Concluindo, essa mensagem de hoje nos mostra que nós não precisamos ficar preocupados. A gente não precisa ficar agitado com as coisas dessa vida, porque Jesus Cristo foi para o Pai preparar lugar para a gente, e que logo, logo, Ele vai voltar para nos buscar. Todavia, a gente só vai conseguir chegar lá, se a gente estiver andando nesse caminho, nessa verdade e nessa vida, se estivermos em Cristo. Como vimos, essas verdades muitas vezes atormentam o mundo, meus irmãos, mas para os crentes serve como uma bendita esperança, pois nessas palavras nós podemos confiar, porque são as palavras do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.